Olá, vamos começar hoje falando sobre o leite. Já falamos um pouquinho sobre a lactose no último vídeo e eu quero falar para vocês o tanto que o leite é um alimento importante. Um argumento que algumas pessoas têm, para não utilizar o leite é falar assim: ah, é só o bezerro que toma, o ser humano não continua tomando. A gente tem uma coisa diferente do bezerro, que é o raciocínio, o conhecimento, Então, a partir do momento que a gente sabe que a quantidade de cálcio que nós precisamos, se você comer muitos vegetais, você obtém metade dessa quantidade de cálcio, tá? Se você tomar 2 copos de leite, que sejam o iogurte uma delas, por exemplo, você vai ter o cálcio todo do dia, Então, somado ao cálcio dos vegetais, Então, na verdade, nós temos uma condição de aproveitar o que nós podemos obter com o leite. O leite, algumas pessoas também estão substituindo, sem ter alergia ao leite, sem ter intolerância à lactose, substituindo por leite de soja. Eu tenho que fazer um alerta aqui, é que o leite de soja, a proteína dele não é tão completa. Então, se não há alergia ao leite, não há necessidade dessa substituição, tá? A não ser que a pessoa tenha se tornado vegana, e tem vários fatores para a gente equilibrar na dieta, Mas o vegano, por exemplo, perde na vitamina B12, que existe em todos os alimentos de origem animal, incluindo o leite, A falta de B12 traz uma anemia chamada megaloblástica, traz dores pelo corpo, parestesia de membros inferiores, Inclusive é um problema muito sério a B12 em quem faz cirurgia bariátrica, Mas esse é um dos componentes do leite. A proteína do leite, ela se divide basicamente em duas, que cada uma tem suas frações. 80% é a caseína, que tem as frações alfa, beta e tudo mais. E tem a lactoalbumina, que é a proteína solúvel, 20% da proteína do leite, que é o que se chama aí de whey, Whey protein, O whey protein no suplemento, por exemplo, é feito dessa proteína solúvel do leite, tá? É muito importante, até para a regeneração muscular, que tenham os 2 tipos de proteína. Como o leite fornece as duas, mais o cálcio, mais a vitamina B12 e outros fatores, fósforo, etc., é interessante o consumo do leite ou do iogurte no pós-treino, Então não há necessidade de ser o whey protein. O whey protein tem uma digestão rápida? Tem, mas cai muito rapidamente também. Quando você tem a proteína completa do leite, você permanece mais tempo com os aminoácidos disponíveis para síntese dentro do sangue. Quando eu estou falando disso, não estou falando só do pós-exercício, não. O objetivo aqui é falar de leite, Eu estou falando de crescimento das crianças. Eu estou falando de regeneração muscular da gente de uma forma geral, por causa dos movimentos. Quando você você não está utilizando, perdão, o alimento rico em cálcio, como leite e derivados, tá? Você fica com uma tendência maior para osteoporose. O que é osteoporose? Nós temos uma manutenção desses ossos, tá? Dos nossos ossos, através de células chamadas osteoblastos, que constroem os ossos. E temos o osteoclasto, que é o que destrói os ossos, também diariamente. Nós temos muito cálcio nos tecidos moles, assim, 1% do cálcio praticamente participa de várias funções no organismo, sem ser só o osso. São sinalizações celulares, a própria contração muscular. Esse cálcio tem que ser mantido, existe um equilíbrio para manter esse cálcio. Se não vem da alimentação, está vindo dos ossos. Então, por isso que deixar de consumir alimentos ricos em cálcio pode levar a osteopenia e osteoporose, tá? Então, nós temos aí a necessidade do leite, tanto pelo cálcio quanto da proteína para o crescimento. Então, olha só, crianças que não estão tomando leite, tem que ter cuidado, elas não vão crescer no potencial delas. Ah, precisa usar leite de soja, só se precisa mesmo, Porque aí nesse caso tem que ter uma prescrição, ele tem que ter uma alergia ao leite para não poder usar o leite, Lactose, ok, intolerância à lactose comprovada, existem produtos, laticínios sem lactose, ok? Então, o crescimento, Nós temos aí a B12 para funcionamento normal do sistema nervoso e do sangue também, Nós temos o próprio fósforo, que compõe várias funções, exercita várias funções do nosso organismo.
Enfim, o leite 2 vezes ao dia para criança, 3 vezes, tá? Para o adolescente também, para gestante também, e para mulheres acima de 50 anos. Essa é uma recomendação que não foi alterada. É assim que se deve consumir o leite para complementar o cálcio do dia. E um alerta que eu preciso fazer é o seguinte: quando você opta, você fala, não, eu não vou tomar o leite por essa e essa razão, né, que pode ser uma razão sua, pessoal, então você fala, eu vou então usar o suplemento de cálcio. Veja bem, o suplemento de cálcio está relacionado com cálculos renais, com nefrolitíase. Já o consumo de leite está inversamente relacionado aos cálculos renais. Então, se você opta por suplementar cálcio, você está mais sujeito a ter cálculo renal por causa desse cálcio do que se você estivesse tomando esse cálcio via laticínios, ok? A mesma coisa, fazendo um parênteses aqui, a vitamina C. Se você toma o suco de laranja, você está protegido contra cálculos renais. Você tem ali ácido cítrico e outros componentes além da vitamina C. Se você usa a vitamina C em comprimido, você pode ter o cálculo renal. A mesma coisa com o cálcio, né? E em relação à utilização de suplementos, nada contra, mas a gente vai falar, né, posteriormente de hipertrofia muscular, de suplementação, de proteína na dieta, mesmo porque meu mestrado foi sobre o excesso de proteínas, tá? Mas existe um momento certo e existe uma necessidade máxima do organismo, que é de 2 gramas de proteína por quilo de peso, que se você precisar suplementar para chegar a isso, tudo bem. Se a alimentação já estiver fornecendo isso, não vai haver necessidade, né? Então aqui fica a mensagem. O leite você vai usar sem lactose, se tiver intolerância à lactose, pelo menos os sintomas clínicos, né? Você vai tirar o leite como um todo se tiver alergia ao leite ou ter se tornado vegano, aí você precisa procurar ajuda para um equilíbrio nutricional, né? E também você tem que usar com moderação, ou seja, 2 a 3 copos ao dia. E de preferência que um deles seja na forma de iogurte, porque os lactobacilos você vai obter através desse iogurte, tá? Então aí fica a dica sobre o leite. E também, quem quiser fazer perguntas, tá, ou comentários, mesmo que não sejam relacionados ao assunto do vídeo, por favor, deixa aí o seu comentário no YouTube. Obrigada.